Olá, vamos direto ao que interessa, começando com uma ideia que parece, assim, completamente contra-intuitiva. Imagina só, como é que o sonho do sucesso digital, sabe, aquele de teu telefone tocando sem parar, pode, na verdade, levar um negócio direto para a falência? Pois é, vamos mergulhar fundo nisso porque, olha, isso não é um medo hipotético, uma teoria. Não mesmo. É um padrão real que acontece muito mais do que a gente imagina e que basicamente prepara o terreno para tudo que a gente vai conversar aqui. Então, esse patrão tem até um nome técnico que é gargalo operacional anterior ao digital. A ideia é bem simples, na verdade. Pensa que o marketing digital, quando funciona, é tipo um megafone. Se a operação da empresa lá dentro está redondinha, ele amplifica o sucesso. Agora, se a operação é frágil, cheia de falhas, ele vai amplificar o quê? O caos. E vai amplificar tanto que tudo pode quebrar. E é aqui que mora o pulo do gato. A primeira pergunta nunca deveria ser como eu consigo mais tráfego. A pergunta certa, a pergunta de verdade é: a minha casa aguenta a festa? Sabe, antes de sair convidando todo mundo, é preciso dar uma olhada honesta para dentro e ver se a estrutura do negócio dá conta do recado. E é exatamente para fazer esse diagnóstico que a gente entra na principal ferramenta da metodologia EDN 4.0, a matriz de maturidade. Pensa nela como um mapa mesmo, um mapa que alinha a estratégia digital com a realidade da operação, para evitar aquela armadilha perigosa do crescimento que vem antes da hora. Olha só que interessante isso aqui. Fica muito claro que não existe uma fórmula mágica, uma estratégia digital que serve para todo mundo, de jeito nenhum. O que funciona para um negócio que está voando, pronto para escalar, pode ser simplesmente destrutivo para outro que ainda está na fase do caos. O grande segredo, então, é aplicar a dose certa do remédio, a estratégia certa para cada nível de maturidade. Então vamos começar pelo começo, né? Nível 1, o caótico. E o nome, olha, já diz tudo. É aquele negócio que vive para apagar incêndio, todo dia uma correria, tudo na base da adrenalina e do improviso. Nesse estágio, a palavra de ordem é sobrevivência. Então, pensar em investir tempo e dinheiro em um SEO super complexo ou estar em 5 redes sociais diferentes é um erro fatal. Porque aqui, mais tráfego não vira mais lucro, vira mais caos, mais cliente reclamando e, no fim do dia, o dono do negócio completamente esgotado. Por isso, a estratégia correta para esse nível tem que ser, assim, espartana. Ou seja, super simples, de preferência gratuita e que dê resultado rápido. O foco é total no básico bem feito. Aquilo que não vai roubar um tempo que o dono simplesmente não tem. É garantir que o negócio seja encontrado no Google Maps e que tenha uma respostinha automática no WhatsApp. Ponto. Beleza? Subindo um degrau, a gente chega no nível 2, o desorganizado. Aqui a coisa já melhorou um pouco, sabe? O negócio já tem uma certa atração, os clientes aparecem com alguma frequência, mas o dono ainda é o centro de tudo, o grande gargalo da operação. E a consistência? Ah, essa ainda é bem baixa. E o grande perigo desse nível é querer abraçar o mundo, é a diversificação antes da hora. Aquele famoso FOMO, né? O medo de ficar de fora, que faz a pessoa tentar de tudo um pouco. Posta no Instagram, tenta fazer um vídeo, escreve no blog e o resultado é sempre o mesmo. Uma presença fraquinha em todos os lugares e o empreendedor no limite do cansaço. Aí é que entra a disciplina do foco. A regra de ouro do nível 2 é essa: escolher um canal. Apenas um. E ser teimosamente consistente nele. Porque pode ter certeza, um canal forte é infinitamente melhor do que 5 canais mais ou menos. Ok, chegamos no nível 3, o estruturando. Agora sim, a base da operação já está mais sólida, já existem processos. E o mais importante, o dono finalmente consegue respirar, delegar algumas coisas e com isso começar a pensar em estratégia, no longo prazo. É exatamente nesse ponto que o SEO focado em autoridade entra com tudo. O blog se transforma numa verdadeira arma de longo alcance. A ideia é construir aqueles conteúdos pilares, sabe? Bem densos, completos, que vão ficar ali atraindo clientes por meses, quem sabe até por anos. Isso, claro, diminui brutalmente o custo para conseguir novos clientes. E finalmente, no topo da matriz, a gente tem o nível 4, pronto para escalar. Aqui, a gente está falando de um negócio que roda sozinho. A operação funciona se o dono está lá ou se está de férias. A estrutura é sólida, é previsível, é uma máquina. Nesse ponto, o digital deixa de ser só um canal de vendas. Ele vira um ativo estratégico, gigantesco da empresa. Aí sim faz todo sentido ter canais grandes no YouTube, funis de vendas super bem estruturados, uma integração perfeita entre tráfego orgânico e pago. Mas,
E esse é o ponto mais importante, é crucial entender que ninguém chega aqui do dia para a noite. Foi uma construção, tijolo por tijolo. Bom, agora que a gente viu o que fazer em cada nível, vem a pergunta de $1 milhão. Como fazer isso? Como manter a consistência sem pirar, sem chegar no esgotamento? A resposta está em 2 conceitos-chave. O primeiro conceito é o de frequência mínima viável. E essa ideia, sério, é libertadora. Ela acaba com aquela pressão maluca de ter que postar todo santo dia. A ideia é encontrar uma meta que seja realista, que dê para sustentar, focando sempre em qualidade e consistência, e não em quantidade. E dá para ver direitinho aqui como essa frequência evolui junto com a maturidade do negócio. Começa com algo super simples, tipo um post por semana lá no nível 1, e vai crescendo até virar um calendário editorial completo super robusto no nível 4. Isso garante que o esforço nunca seja maior do que a capacidade do negócio naquele momento. O segundo motor para essa sustentabilidade é a regra da derivação. Isso aqui é o puro suco de trabalhar de forma inteligente. Em vez de sofrer para criar um conteúdo do zero para cada rede social, a ideia é outra: criar uma peça de conteúdo principal, bem profunda, e depois fatiar ela em vários pedacinhos menores. Na prática, é assim que funciona. Imagina um artigo de blog super completo, de 2.000 palavras. Esse único artigo pode alimentar a presença digital da semana inteira. Um trecho dele vira um post no LinkedIn. Um ponto central vira um carrossel no Instagram. A conclusão vira um post rápido no Google. Percebe? O alcance se multiplica, mas o esforço não. E tudo isso nos leva a uma conclusão que é talvez a mais importante de todas. O maior erro que se pode cometer em estratégia digital é olhar para o lado, ver o que o concorrente está fazendo e simplesmente tentar copiar, sem ter a menor ideia do que acontece nos bastidores dele, ou pior, sem entender a própria realidade. Então a pergunta errada a se fazer, aquela que leva para o caminho do desperdício de tempo e dinheiro, não é o que está funcionando para os outros. A pergunta certa é outra. O foco tem que virar de fora para dentro. A pergunta que realmente transforma e que guia para uma estratégia de verdade é: o que funciona para o meu nível de maturidade agora com os recursos que eu tenho hoje? E é esse pensamento que amarra tudo. É essa troca de uma estratégia de imitação para uma estratégia de diagnóstico que separa o crescimento que se sustenta de simplesmente escalar o caos. No fim das contas, é sobre construir a própria casa, sabe? Tijolo por tijolo, com calma, com método e com a certeza de que a fundação foi bem feita e vai aguentar o peso do sucesso quando ele vier.